boa noite, cheguei, tudo bem com vocês? Cheguei. Acho que eu tô muito branca, gente, então mais pra cá. Ai, Jesus. Vamos lá, chamar o convidado. Vou fixar o comentário aqui. Vou mandar aviãozinho. Os aviãozinhos, né? Quem tem que mandar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite. Seja bem-vindo quem chegou por aí. Boa noite. Hoje é o capítulo 35 do livro Mestre de Amor. Nas lides provacionais. Vamos ver o que Dona Joaninha vem falar para nós. É muito avião, mas tem que mandar, porque o povo precisa escutar as coisas. Precisa ouvir alguma coisa. E Davi já chegou, a Flavinha também, boa noite. Palestras Espíritas, boa noite. Vou chamar ele aí. Vamos embora. E antes de chamar, eu vou ter uma live às 9 horas. Com Dani, tá? Sobre suicídio e suas consequências. Daqui a pouco eu tô por aí de novo. Não perca o perfil dela, você tá convidada, tá bom? Vou chamar ele aqui. Chamei, vamos lá. Olá. Ô, Babi. Oi. Beleza? Olá, amigos queridos. Muito boa noite a todos. Tudo bem, tô mandando os aviãozinhos. Você já mandou os aviãozinhos aí? Já. Tô acabando, já tá quase no final aqui. Kátia, Sônia, seja bem-vindas. Big Talk, seja bem-vindo também por aí. E aí, como é que você está, querido? Eu tô bem, graças a Deus, tudo bem. Na paz de Cristo. Também, tô por aqui, tô tranquila. Que bom, graças a Deus, né? Daqui a pouco eu tô com a Dani aí de novo. Tô com a Dani aí de 9 horas. Eu ouvi você falando. Ontem coincidiu, você assistiu nossa live, hoje nós tínhamos live, pedaço comigo, pedaço com ela. Mas legal, né? O mundo é pequeno demais. Verdade. Pronto. Missão completa. Quase que eu mandei aviãozinho pra você. Não. Acontece também, às vezes, mando pra Flavinha na hora da live dela, mando pra ela. O Wilton, seja bem-vindo. A professora espírita. Cadê quem mais? Cássia, seja bem-vinda. Hello, ela falando hello. Olá, Lili. Lili é lá de Goiás. Virgínia, Keila, Dangeli. Nossa, muito boa noite à turma que nos acompanha com carinho. Sônia Marques, Cassiano, querido, grande abraço para você, para sua família. Flávia, todos os amigos aí. O Wilton Martins José, você conhece ele, Babi? Conheço, sim. Vou fazer live com ele. Acho que é mês que vem eu vou estar com ele. Gente finíssima. Nossa amiga professora é lá de Goiás, a Lili. Conheço também, eu marquei a live com ela já tá programada aí. Você não para, hein, filha? Não paro não, tem que, ó. Já falei com uma ali, só que a outra lá não tá muito à vontade ainda, vou esperar um tempo, eu tô aí. Tem que... fazer amizade, né, conhecer pessoas, é sempre bom. Verdade. E aí, como é que foi o dia de você, o dia hoje? Se apresente aí para o pessoal aí, quem chegou, o Flávio, chegou também. Seja bem-vindo. Muito obrigado aos amigos que nos recepcionam, né, que autorizam a gente a entrar aí na casa de vocês através desses dispositivos eletrônicos. Meu nome é Davi, sou aqui da região sudeste do estado de São Paulo. Trabalho no perfil Palestras Davi e que tem ali no Instagram um trabalho que basicamente divide-se entre Kardec, André Luiz e Emmanuel, né? A gente tem lives diárias às 11 da manhã e às 17 horas, além de lives também que fazemos a partir das 19 horas e tal.
Então, eu quero te agradecer, tá, Babi, por estar fazendo o convite de eu participar desse trabalho aqui, mas também de participar com a gente lá. Sempre que você pode, você também está lá no nosso canal, sempre está estudando com a gente. Nosso muito obrigado por você sempre participar com a gente. E obrigado aos amigos aí, né, que estão dando essa oportunidade da gente se conhecer. Eu trabalho no movimento espírita aqui, como orador, né, o expositor de palestras, simpósios, monitoria de cursos, e é isso, basicamente é isso. Não Só nasci isso. num lar, eu não nasci numa religião espírita, eu me tornei espírita com o tempo, né? E eu falo religião porque esse é uma forma como as pessoas colocam, apesar de não entender a questão religiosa como um todo, né? Porque o que promove o espiritismo é uma religiosidade, que é uma coisa que a gente vai conversando e tal, mas só para entender melhor. Aos 23 anos em diante, eu conheci a doutrina, Babi, de lá para cá não parei mais. Hoje eu estou com 47. Tá novo. Olá, Neide Pinheiro. Neide Pinheiro, nossa, muito boa noite para você também. Estava com a gente na live ontem lá, que foi uma live com o Eugênio, que durou 3 horas, Babi, 3 horas de live. 3 horas de live. Eu vi toda, não consegui ver toda não, mas eu vi o tempo, né, da live. O papo foi bom. Isso aí. Lipe chegou aí, seja bem-vindo. Jorge, nosso querido amigo aí, sempre batendo ponto. Cadê? Boa noite, Babi. Prazer, eu não a conhecia. Sim, eu sou de Recife. De Recife. Meu nome é Bárbara, mas pode me chamar de Babi. E aí, vamos fazer a prece, começar a iniciar. Vou começar com a prece. E o nome da lição, o nome do livro que chegou hoje é esse aqui, Mestre de Amor. Foi o primeiro livro psicografado por Divaldo. Opa, não pode cair aqui. Opa. E o nome da lição hoje é Nas Lides Provacionais. Linda me chegou aí, minha mamãe. Chegou por aí. E está me ajudando bastante. Ela que me presta os livros. Esse livro, inclusive, não é meu. Era a biblioteca dela lá. Vamos embora. Faz parte. Bom, vou começar com uma prece para harmonizar aí as ideias, acalmar o coração. Fechando os olhos. Respirar um pouco. Faz parte. Pedindo para que a espiritualidade chegue até nós, o nosso amigo Jesus, nosso guia espiritual. Que ele nos ajude na live de hoje, que as pessoas que estão chegando por aqui escutem o que for necessário. Que nossos amigos nos intuam, nos envolvam e acalmem nossos corações nesse momento tão difícil. E que a lição de hoje sirva para nós, sirva para mim, para Davi, para quem estiver aqui. E que a gente aprenda e toque no coração e leve até outras pessoas essa lição, esse aprendizado. Que assim seja. Quer começar a ler, querido? Que assim seja. Como é que nós vamos trabalhar? Você é que... Bom, seria bom em blocos, né? Porque ela coloca uma ideia central, uma inicial, e depois ela coloca a solução, né, da problemática. Aí pode ler, tem um trechinho em cima, tem os 2 primeiros, você pode ler os 2 primeiros, depois o restante a gente comenta depois. Muito boa noite, Lúcia Conde, boa noite, Silvia Baldo, aos amigos que estão chegando lá do Paraná também, Hélio, Vida, sejam todos bem-vindos aí, em nome de Jesus, viu? Vamos que vamos. Vamos lá. E a nossa proposta hoje é fazer uma reflexão, onde a nossa irmã, mentora, traz um título, no mínimo, curioso. Já no título, ela nos convoca a refletir que nós estamos num tipo de mundo chamado provas e expiação. E como provas e expiação, querendo ou não, cada um de nós tem uma parcela desse tipo de experiência no mundo em que vivemos. O planeta Terra não é um planeta de férias, um planeta de aposentadoria espiritual. O tipo de experiência que a gente vive aqui é algo que serve basicamente para
estarmos expiando nossos equívocos do passado ou vivendo as provas pré-programadas no nosso planejamento reencarnatório para ver se a gente tem condição de aprovar. Aprovar o quê? Aprovar o que a gente aprende da escala espírita para deixar esse universo animalizado que existe na gente para espiritualizar hábitos, pensamentos, costumes, aprendizado e valores. Então, esse texto aqui ele é muito curioso, porque cada frase daria para a gente ficar aqui semanas conversando, não é? Mas eu vou ler essa primeira parte do bloco, aí a gente conversa um pouquinho e assim a gente vai adiantando. Pode ficar à vontade. E a live é do convidado, como sempre digo. Ah, é? Ah, então beleza. Então vamos que vamos. Vamos embora. Aguardas a felicidade que parece tardar. Anseias pela tranquilidade integral. Desejas a harmonia em redor dos passos. Suspiras inutilmente por entendimento fraterno. Rogas ansiosamente o socorro na tarefa. No entanto, por mais áspera seja a luta, espera com fé robusta. Você quer comentar como funciona? Pode dar uma paradinha se quiser, pode ficar à vontade. Posso falar, então? Beleza. Bom, a primeira ideia que traz o texto, amigos queridos, é a ideia que a gente tem sobre felicidade. Se a gente for num ponto de ônibus lotado e perguntar o que é felicidade para cada um de quem está esperando o ônibus ali, você terá respostas polissêmicas, porque cada um vê a felicidade de um jeito, né? A felicidade para alguns é esperar o ônibus chegar em casa, para outros é a janta estar pronta, para outros é o filho estar curado de uma enfermidade, enfim. Para cada momento nosso, a felicidade ela é representada por uma determinada posição de espera que nós queremos para nos alegrar, né? Para nos tirar desse momento que às vezes está perturbador, ansioso, que nós estamos em pânico, né? Então, se nós aqui pudéssemos falar que a cultura que a gente vive é a cultura da aposentadoria, o que seja, você vai trabalhar X anos e aí depois de X anos você vai aposentar. Essa é a cultura da tranquilidade integral, coisa que para nós não existe, né? Quantas vezes a gente viu pessoas trabalharem a vida inteira, aposentar, não dá 6 meses, desencarna. Desencarna por ociosidade, por sedentarismo, por pensamentos infelizes. Então, essa primeira parte do texto que nos coloca a dona Joana de Ângeles, ela basicamente fala que a vida ela é dinâmica, ela não é uma poça dentro de um lugar onde a gente vai ter uma espécie de estagnação final, um momento onde vai desacelerar e dentro desse sedentarismo a gente vai encontrar uma espécie de paz. Não. Meu avô, antes de desencarnar, sempre dizia, cuidado, meu filho, cuidado porque cabeça vazia é oficina do diabo. E é muito interessante, porque a gente não acredita no diabo, mas quando troca diabo por questões de infelicitações, processos obsessivos, espíritos ociosos, essa frase que meu avô dizia começa a fazer sentido. Portanto, sempre manter o pensamento funcionando, independente do estágio vibratório ou da idade que tenhamos. É o que vai fazer com que essa tal felicidade ela seja vivenciada numa espécie de construção, não resultado final. Porque resultado final de felicidade não existe, né? É a grande diferença que a gente tem nessa primeira parte da lição entre turista e peregrino. Se você encarar a viagem que a gente faz como turista, a gente está ferrado. Porque o turista, normalmente, ele está preocupado em só chegar. Ele não está preocupado com a viagem em si, com quem ele vai conhecer, que tipo de experiência ele vai ter, diferente do peregrino. O peregrino faz o quê? Não interessa se a viagem final vai chegar.
Mas e a água que ele bebeu, o vento que bateu na cara dele, a experiência da viagem? E aí, se ele não chegar, beleza. O que ele vivenciou nos seus estágios de vida foi o que valeu a pena enquanto ser que viajava. É muito legal esse pensamento que vem de Zygmunt Bauman, um sociólogo aí que deu aula até os 94 anos de idade na Inglaterra, porque é a maneira como a gente deve ver a vida durante a reencarnação. Tem gente que vem para a matéria para viver como turista, né? Vive adormecido, vive fragilizado, vive equivocado e não vive a vida na vida. É a pessoa que normalmente vive só dos planos que ainda não chegaram. E como assim? Ué, o plano que não chegou é o happy hour. Tem gente que está feliz só sexta-feira, 18 horas. Tem gente que só está feliz no feriado prolongado. Tem gente que só está feliz na aposentadoria. Ou seja, sempre é algo que lhe escapa, é algo que não aconteceu, é algo que se planejou. E aí, então, a dona Joana coloca exatamente, acorda, vê se você vive a vida na vida como peregrino e não como turista, Babi. E a questão é você prestar atenção nesses momentos, né, do dia a dia, do presente, porque é isso que vai fazer com que você cresça, né? Não importa o destino. Eu acho que se, por exemplo, você quer ser uma pessoa um pouco mais tranquila, mais serena, mas e o caminho até chegar lá, né? O caminho até chegar lá eu acho que é a chave. Você ter as experiências, ter o amadurecimento do seu espírito, né? Não é justamente o final do caminho, é durante o caminho. É você querer se formar, você querer ter um trabalho novo, são exemplos só. Você só vai ser feliz quando chegar lá, ser feliz quando tiver isso, tiver aquilo, só foca em algo material também. Não foca em algo espiritual, não é? Ah, eu só vou ser feliz quando tem um carro, quando tem uma casa, quando eu me formar, quando eu tenho um filho. Não. Você vai ter que ser feliz, momentos felizes, na verdade, aqui no presente, né? Porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui, a gente não vai morrer, obviamente, mas a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui ou no plano espiritual, né? A gente tem que aproveitar ao máximo aqui a oportunidade, independentemente do que aconteça, porque o que vir, as dores que vão chegar na nossa vida é o que a gente vai precisar passar. A gente não tem como fugir delas, né? Então a gente tem que procurar o que? Contornar, saber lidar com elas, e não dizer, eu não sou feliz porque estou passando por isso, por isso. Eu sou feliz porque eu estou passando, porque eu preciso passar, né? E quem começa a praticar isso, esse pensamento, porque senão a gente não vive, a gente vive sofrendo, angustiado. E não vive o presente, vive ansioso ou angustiado demais com o passado, né? Com os erros que a gente cometeu, eu devia ter feito isso, aquilo, e fica se lamentando e não começa do dia hoje, não começa no dia de hoje a praticar. O que devia ter feito antes não está fazendo, ainda continua não fazendo, né? Exatamente, né? Apesar do cara ser materialista até os ossos, um tal de Friedrich Nietzsche, um cara totalmente antagonista à religião, tem um pensamento que vale muito a pena, apesar de ser materialista, né? Uhum. Isso é muito legal, porque a gente não joga nada fora do que venha do conhecimento humano. E Nietzsche vai falar da sua teoria do amor fati. Amor fati é aquele amor pela vida que acontece na vida. Nietzsche vai dizer, você não precisa depender do passado para resultantes de saudade. Você não precisa do passado para nostalgia. Você não precisa do passado para sentimento de culpa. E você também não precisa do futuro que ainda não chegou. É a vida que acontece aqui agora. Não é um momento de expectativa, de medo que ainda nem rolou. Então, nem passado é a tua vida e nem futuro é ela. Mas é essa aqui. Muitos de nós está exatamente no momento mais feliz dela. Como assim? Ué, muitos de nós está com saúde, muitos de nós está empregado, muitos de nós está em família, muitos de nós tem casa, muitos de nós tem alimento, muitos de nós está a poucos passos da água potável. Então, como que a gente é capaz de falar que alguma alegria não existe em nós? Então, apesar do cara martelar a vida religiosa como uma muleta metafísica, como falava Nietzsche equivocadamente, né? Materialista, uma espécie de pai fundador do monismo, nesse pensamento ele acertou em cheio, né? Porque a vida que a gente tem é essa aqui. É esse momento que eu estou com a Babi, que a Babi está comigo, que independente da distância, muita coisa está acontecendo.
muitas sinapses ocorrem, e isso aí não é motivo de felicidade? É claro que é evidente. Tem gente, por exemplo, que não está no seu juízo perfeito. Tem gente aí que está pronto para se suicidar. Tem gente pronto aí para desanimar de tudo e de todos. Quantos são, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, Babi, 300 milhões de depressivos circundam o mundo. Então, não é à toa que a gente vive uma pandemia pior do que a Covid, que é a pandemia psíquica das enfermidades. Suicídio que passa da casa de 1 milhão por ano. Então, a gente precisa conversar aonde está apoiada essa tal felicidade. Se está no passado, é osso. Se está no presente, beleza. E futuro também é problema. Por quê? Porque nem sempre o futuro chega. E a vida que não chega é aquela que deixou de ser vivida por questões de uma falsa esperança que a gente desistiu de vivê-la aqui e agora, Babi. Verdade. Cadê? Deixa eu ver se tem algum comentário. Fernanda chegou por aí. Flavinha falando focar no hoje. Neide, a felicidade é sentir filho de Deus, é senti-lo a todo momento, é você estar feliz, né? Ser feliz, porque estar feliz eu acho que é temporário, é você ser feliz só pelo fato de você ser filho de Deus, de você estar sendo bem amparado, bem orientado, não é? Cadê? E Conde Farias, ou criamos coragem ou a vida escolhe por nós. Às vezes a gente fica muito quietinho, né? Ali na zoninha ali de conforto na nossa mente ali. E às vezes a vida nos apresenta várias coisas justamente para a gente sair desse sofá que a gente fica sentado o dia inteiro, né? Sair de alguma forma, querendo ou não. Para a gente se mexer a nossa mente, sair daquele local de sofrimento, de angústia. Às vezes não quer sair, mas chega algo para a gente despertar. Não naquele momento, mas começar a entender ali que não vale a pena estar parado o tempo todo, não vale a pena estar na ociosidade ou no sofrimento eterno, né? Isso aí. Você quer ler o próximo pedaço aí? Vou ler mais um comentário aqui, os 2 comentários que hoje ela está inspirada hoje. Vamos lá. Voltar ao tempo e apagar um único momento acabaria toda a dor, mas talvez também acabasse todo o sabor e todo o amor. Sim, e o que aconteceu no passado eu acho um pouco irrelevante, porque naquele momento você estava com a sua maturidade, naquele momento você não... Hoje você é totalmente diferente de ontem. Então se você errou ontem é porque a sua mente estava daquela forma, naquele entendimento. Se hoje você está com outro pensamento é porque hoje você já ia evitar esse erro. Se você errou porque você está naquela maturidade ali, né? Naquele momento, naquele presente ali. E você não deve se angustiar por conta disso, deve recomeçar. Hoje você está, graças a Deus, nós somos bem melhores que ontem. E isso quem deve pensar, ter esse pensamento. E ela falou aqui, vi sempre o mundo independente de mim, por trás disso estavam as minhas sensações vivíssimas, mas isso era outro mundo. Isso é uma frase de Fernando Pessoa. Cadê quem chegou aí? Ana Costa, contando o Espiritismo. Seja bem-vindo. Se quiser continuar, pode continuar. O texto vai continuar dizendo o seguinte, amigos queridos, amigos da live Ser Espírita, com lives especiais ao sábado, às 19. O que mais, Babi? Que dia que você está no ar aí? Vamos deixar gravado. Terça, quinta e sábado, às 7 horas da noite. Mulher não para, filho. Mulher quer aproveitar tudo nessa encarnação. Não quer voltar para a Terra, não. É isso, Babi? Vamos vivendo, né? Vamos vivendo aí. O texto vai dizer o seguinte. Né? Também todos do mesmo jeito. O texto vai dizer o seguinte. No passado, semeaste aflições nas almas alheias. No presente, colhes os espinhos que aparecem ameaçadores. Ontem, asfixiaste as esperanças dos outros no lodo da vindita em rios de sangue e lágrimas. Hoje é necessário emergir com a consciência purificada. No passado, acumulaste o produto de muitos em arcas de usura, através de expedientes da ilicitude ambiciosa. No presente, faz-se indispensável restituir em árduas operações de esforço e dificuldade, com os
pesados juros que são cobrados. Ontem estimulaste o ódio e erigiste monumentos ao orgulho e à insensatez. Hoje é natural que te encontres a só cercado pela aversão de muitos. No passado, ombreaste com a criminalidade aliciada ao poder, acreditando na preservação ilusória da vida física. No presente, sofres injustiça e perseguições por onde passas. Antes esquece os mínimos deveres, agora tens que exercitar-te nas obrigações valiosas. Né? Mais um trechinho, então, amigos queridos, que nós vamos comentar, que a dona Joana de Ângeles traz uma análise de uma lei inexorável, né? Inevitável, que cada um de nós terá e estamos passando, que é a lei de causa e efeito. Né? Nós convidamos os amigos que não conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, conhecer ali causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, que basicamente Kardec e a dona Joana de Ângeles estão dizendo a mesma coisa. Graças à lei do esquecimento, a gente não tem uma lembrança de um passado em relação às outras reencarnações. Claro que há as exceções. Crianças que lembram de vida passada, pessoas que fazem a tal da regressão ou terapia de vidas passadas, TVPs, etc. E tal. São duas coisas distintas. Uma necessidade para tratamento em relação a vencer as suas fobias, pessoal que tem medo de barata, aranha, ambiente escuro, caixa, elevador, altura, né? Tem muitos psicólogos que se utilizam desses recursos em última instância, fazendo tratamento, utilizando-se desses recursos entre a hipnose e a regressão. A minha opinião pessoal sobre o caso é que deve ser evitado ao máximo. Ao máximo. E por quê? Porque se existe uma tampa que te priva de um passado, de outras reencarnações, muitas vezes a gente se esquece que, em palavras chulas, nem sempre fomos flores que se cheirassem. Né? Ou seja, nem sempre a gente foi legal, nem sempre a gente foi essa pessoa extrovertida, alegre, fácil de se apaixonar. Não. Às vezes o nosso passado camufla exatamente o que há de mais podre na nossa existência como espírito. E mais podre no sentido dos equívocos mesmo, né? Muitos de nós acham que foi sempre Alexandre o Grande, Cleópatra, Einstein. Pega uns personagens do passado aí, rainhas e reis, faraó do Egito. Você está ferrado se você ficar nessa vibe e achar que você foi muita coisa, amigo, porque a situação é muito mais complicada do que a gente pode imaginar. E não é para te desanimar. Basta você avaliar dentro de você os seus impulsos, as suas predisposições, os seus interesses, os seus vícios, que muitas vezes denunciam o que há dentro de você, que às vezes está em exercício de contenção. E quando eu falo dos seus vícios, não necessariamente só químicos, né? Mas também morais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que existem algo em você movimenta a tua existência. E esse algo é a bagagem que a gente traz desse princípio inteligente que se manifesta nesse corpo físico. Né? Então, o que a dona Joana está colocando nesse pedaço aí? Né? O tipo de planeta que a gente vive é um planeta onde a gente precisa reequilibrar-se com a lei divina. E a lei divina está onde, Davi? Na nossa consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Ou seja, as nossas ações, os nossos pensamentos, dentro de um tribunal anexado à nossa consciência, é que vai nos dar essa espécie de céu ou de inferno, de calma ou de intranquilidade. Porque, definitivamente, não é o outro o nosso primeiro inimigo, mas nós mesmos. Diante da forma como nos comportamos, agimos e, evidentemente, nos comportamos nas relações, seja elas quais forem,
com seres animados ou inanimados, é ali que nós denunciamos que tipo de qualidade específica a gente tem, de bom ou de ruim, Babi. E tem um ponto importante, que às vezes quando a gente erra, comete um erro, ou quando alguma situação aparece, como ela fala aqui, a gente diz que é injusto, que Deus é injusto, né? Que você erra e coloca às vezes culpa no outro. Ah, fulano só fiz isso porque fulano fez aquilo ali, falou aquilo ali, eu fiz, né? O outro às vezes não tem nada a ver, o outro às vezes você só ouviu, mas é você que fez, né? Ele não assim, ele falou, mas você que é dono do seu livre-arbítrio, né? Às vezes se coloca empecilhos ou então coloca desculpas, dizendo que só por conta de fulano, de cicrano, que foi na infância, às vezes você acaba fazendo isso agora, mas o seu livre-arbítrio, né? Você não sabe, não está sabendo usar. E coloca com as culpas sempre no externo, não se responsabiliza. E quando aparece algo, né, um espinho, alguma crítica, algum sofrimento, até nós, a gente não aceita, diz que é coitado, que não é justo chegar, mas é justo sim, porque a gente também não foi uma pessoa muito boa, né? Até hoje a gente está em mudança, nem precisa mudar. E chegam essas dores, chegam essas aflições, as pessoas que a gente precisa perdoar, as pessoas que a gente precisa lidar, as pessoas que a gente precisa amar. E a gente foge disso, né? A gente não se responsabiliza por erro nenhum que a gente cometeu. Claro que tem um velho esquecimento, graças a Deus, porque é a oportunidade da gente aprender a amar, aprender a perdoar, né? Porque se não tivesse esse véu, a gente não saberia lidar. Se a gente lembrasse de algo que a gente fez, por exemplo, minha mãe, eu fiz algo de ruim com minha mãe, com meu pai, eu não ia conseguir perdoar ou me perdoar, que acho que é um ponto importante também. A gente não ia se perdoar para tentar amar, tentar perdoar alguém, não é? Então esse véu é muito importante para a gente recomeçar. É aprender a amar, aprender a perdoar as pessoas. Nós temos aí, inclusive, dentro dessa narrativa, e enquanto a Babi também procura os comentários aí que estão subindo durante a nossa fala, é importante a gente fazer uma autoanálise, né? Avalia você, amigo querido, você que tem aí seus mais de 20 anos, você que passou aí dos 30, avalia o que é você de 10 em 10 anos atrás, né? Eu fazendo um exercício assim, Davi, hoje com 47, o que era o Davi com 37? Davi com 37, 27, 17. Mano do céu, eu sinto claramente, né, um gráfico que apresenta não só defeitos, né, não só qualidades, mas algo que oscila, algo que demonstra que eu tive momentos e estou tendo momentos de reconstrução da minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa reencarnação, a gente não pode pensar que tudo nela será resolvido. Tirar o cavalinho da chuva, definitivamente. Por quê? Porque às vezes a gente quer santificar tudo, e é impossível isso, né? Por isso que eu vivo colocando isso no Palestras Davi. Quando você vê o Davi aqui, ele está num esforço tremendo de corrigir também os seus defeitos, as suas dificuldades, né? Da mesma forma que tem gente que vai gostar muito de mim daqui, nas redes sociais. Por que gosta de mim? Porque talvez vive pouco comigo, mas nem sempre eu sou esse doce. Só quem convive comigo o dia todo, o tempo todo, que conhece essas oscilações, que hora eu tô legal pra caramba, mas tem hora que eu tô intragável. Tem dia que eu não me aguento de mim. Mas eu preciso criar um mecanismo aonde eu descubro o melhor de mim, alimento o melhor de mim e trabalho o que a gente chama de aparar as arestas, para que definitivamente essas arestas não sejam definitivamente o que nos desanima de nós, né? Porque o que desanima de nós são as situações que de maneira recorrente se repetem, a gente não dá conta, e aí normalmente a gente fica se sentindo a Deus dará. Então o que o Espiritismo faz? Ele coloca exatamente um grande instrumento ao nosso favor como náufrago de nós mesmos. Conhece-te mesmo. Faz uma viagem íntima.
sai de você, avalia o que você tem de bom e o que você não tem de bom. E a partir daí, você tem uma espécie de mapa, de bússola, de trajetória para você poder vencer as suas dificuldades e, através de aprender com as suas dificuldades, vencer a você mesmo. E aí sim, a partir daí, trazer o que a gente, de maneira enigmática, ouvimos de Jesus em certa feita, Babi. Reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. E eu confesso para você que quando Jesus fala isso, ele está colocando que o primeiro inimigo não vem de fora. O meu inimigo não é um desafeto que está fora de mim, mas necessariamente são as grandes dificuldades que eu tenho dentro de mim, e cada uma dessas dificuldades, sejam elas defeitos, o que seja imperfeições, intemperanças, sejam eles vícios morais, né? Tudo isso aí vai servir do quê? Dos inimigos que habitam em mim, que convivem comigo, e a partir das minhas escolhas é que eu elejo querer ou não interagir com eles, Babi. É verdade. E tem um comentário aqui de Neide. Ela fala o seguinte, ela está muito inspirada hoje. Sou acordada todos os dias pelo canto dos pássaros, que doa seu melhor canto pelo simples ato de doar seu melhor canto, sem pedir nada em troca. Sim. A gente, às vezes, por não se responsabilizar pelos nossos erros ou por o que a gente fala, pensa, a gente, às vezes, exige das pessoas que elas sejam de um jeito, né? Mesmo a gente dizendo que eu não erro nunca, só o outro que erra, o outro tem que ser isso, tem que falar isso, tem que fazer isso. E a gente só exige, a gente não procura servir, a gente só quer algo pra gente, não quer doar nada, né? E esse exemplo do pássaro que ela falou, ele simplesmente, pela beleza dele, pelo servir dele, né, pelo canto dele, ele não quer nada em troca, ele só é feliz pelo fato de ele estar cantando ali de manhã, né? Então, é um comentário muito bonito dela também. A amiga espírita Flavinha aqui. O duro é explicar isso para quem não compartilha da mesma visão que a gente. Já me peguei esses últimos dias me segurando para responder coisas no grupo de mães. Se você não reclama, parece errado. Esse ponto aqui, às vezes a gente olha para a Flavinha, acha que é uma pessoa calma, né, tranquila, mas a gente está se iludindo, porque até a gente também se estressa, todo mundo se estressa, tem momentos de estresse, de cólera. E ela falou um ponto aqui que às vezes, Babi é muito calma, muito alegre. Não, vá conviver aqui comigo todo dia aqui, para ver se você consegue pelo menos 1 hora, 2 horas. Você consegue conviver comigo aqui. Eu costumo dizer isso também. Eu não dou 5 minutos para muitos me odiarem fora da câmera, porque nem sempre é o ambiente mais agradável. O que você tem de Davi, o que você tem de Babi, é o esforço que nós um dia queremos chegar. Mas já chegamos, é evidente que não. É um exercício construtivista, amigão. Não se iluda. Não nos chamem de guru, não nos chamem de grandes missionários, porque todo mundo é farinha do mesmo saco. Ou seja, nós estamos numa luta ferrada. O que a gente teve é a coragem de ligar uma câmera, socar essa câmera na cara e fazer... Sabe o que eu e a Babi estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo atendimento fraterno conosco. Porque o primeiro que eu tô olhando, eu não tô olhando pra Babi. Sabe pra quem que eu tô olhando, velho? Pra mim, mano. Então, isso aí é uma das terapias mais difíceis. Tenta fazer isso um dia, você quando estiver em casa, vai uma dica. Fica 5 minutos olhando pro espelho. Troca uma ideia com você. Mano, isso é assustador, velho. É assustador. Porque quando você começa a trocar uma ideia com você, tem hora que você fala, nossa, mano, mas eu não tô dando conta. E é aí que você vê aonde você põe a fuga no lugar da luta. A fuga de consumir, a fuga de comprar, a fuga de comer, a fuga de beber, a fuga de encharcar e prostituir os seus sentidos para você não sentir, mano. Então, nunca se vendeu tanto psicotrópico para dormir, nunca se vendeu tanto Dramin, nunca se vendeu tanto Rivotril, nunca se tomou tanto fluoxetina, nunca se tomou tanto bromazepam. Você percebe que até eu conheço sem ser do ramo farmacêutico.
e não sabia nada disso, a questão de 5, 6 anos atrás. Ou seja, hoje o mundo se colocou e se impôs na minha frente, mostrou para que ele veio. E aí tem gente que consegue viver a vida sem estar numa espécie de Alice no País das Maravilhas. Porque tem gente que vai fazer uso remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para comer. Ou seja, a pessoa vive dentro de uma manipulação, dentro de um mecanismo onde você é marionete de um sistema onde nós não conseguimos ser a gente, mas uma projeção que fazem para a gente imaginar que a gente precisa viver aquilo, né? Então, você é educado para isso desde muito pequeno. Desde muito pequeno. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo, né? Quando criança, quando eu tinha cabelo, né? Isso já tem muitos anos, isso era do século XVIII, né? Quando eu tinha cabelo, era muito comum eu pentear o meu cabelo, passar um gel no meu cabelo, me preocupar em tirar as penugens do rosto em relação à barba e tal, para me mostrar no encontro romântico. Ou seja, esse cabelo que eu estava penteando não era para mim. Essa barba que eu estava fazendo não era para mim. É para que a outra pessoa, né, que facilmente eu me apaixonava nos 4 pneus, minha esposa está com ciúmes aqui do lado ouvindo tudo isso, mas dentro desses exemplos que a gente... os exemplos são mais fortes para a gente ver que a coisa não está longe, né? Uhum. Então, quando a gente vive uma projeção, essa projeção minha que está lá na infância, ela vai se multiplicando se a gente não tomar cuidado. E às vezes a gente não vive a nossa essência, meus amigos. Nós vivemos o quê? Nós vivemos a imagem do que o outro queria que nós tivéssemos. Então nós perdemos a nossa identidade, perdemos a nossa essência, para que o outro tenha de nós o que ele queria que nós fôssemos, menos o que a gente é. E isso, viver a vida assim, é muito triste. É muito triste. Porque, às vezes, vivemos uma vida toda sem ser a gente. E é isso que a lição coloca. Então, se a cada um segundo suas obras, vamos pegar a rédea. Vamos pegar a rédea. Vamos fazer da nossa vida o que ela é para nós. Para nós. Se a gente decidiu estar numa live 10 para as 8 da noite, que isso que a gente esteja fazendo aqui, não é porque o outro convidou, não é porque chegou o aviãozinho, não é nada disso, mas é um interesse nosso para, de repente, trocar negativismo de um jornalismo, a desestruturação que a gente vê numa rede social, em gente falando bagaça atrás de bagaça, tragédia atrás de tragédia. Eu, particularmente, não tenho mais saco para isso. Eu confesso para você que eu não tenho mais paciência para isso. Então live, meu trabalho, meus games que eu curto, bater um game, os livros que eu tenho, comer que eu também gosto bastante, meus todinhos, meus Red Bull, enfim, a minha vida tem que ter um sentido para mim, mas eu viver a vida por mim, não pautado no que o outro está fazendo. Então, já que eu usei o exemplo masculino, eu vou para o exemplo feminino, né? As mulheres, quando passam o seu batom, aquele creme maravilhoso que mostra, tira todas as suas manchas, tirou a celulite, tá zerado, filho. Não tem nem ruga, nem pé de galinha. Ou seja, mas é para você, muitas vezes, às vezes não. Você vive um personagem para chamar a atenção daquele que está seguindo ali, para ser um futuro companheiro ou paquera, para você que quer uma paixão nos 4 pneus da sua existência. Então, a gente precisa rever tudo isso, para que a vida não seja algo do tipo gente que vive até os 20 e vai ser enterrado nos 80, Babi. Ou seja, vai viver toda uma faixa como zumbi do Walking Dead, né? Sobre os latidos desse cão que vê o zumbi. E aí? E a vida vai rolando, filho. E a vida vai acontecendo, Babi. E eu lembrei agora de um fato que da minha infância. Eu só vou, assim, falar rapidamente para não alongar muito. Quando eu era mais nova da escola, eu era muito caladinha. Aquela menininha calada, tímida, né?
E eu prestava atenção muito, aliás, eu dava muita consideração pelo que as pessoas pensavam, falavam de mim. E tinha dias que eu não queria nem ir para a escola por conta disso, não me sentia bem. E hoje eu vi que naquela época eu não estava tão madura relacionada a isso, eu ligava muito porque as pessoas estavam pensando de mim, iam falar de mim. Eu não queria passar por aquilo de novo, eu não gostava nem de ir para a escola às vezes. Não por conta do estudo em si, mas por conta desses fatos. E hoje assim, eu ainda estou lidando, mas hoje eu estou muito melhor, porque eu sei que cada pessoa ali tem um mundo, tem um pensamento diferente. Eu não vou ficar me deixando levar, porque aquela pessoa está naquela maturidade dela naquele momento, ela pensa diferente, tem uma religião diferente, todo mundo é diferente. Porque se eu não fosse igual, acho que não teria nem graça, né? Então, hoje eu estou com outra cabeça, graças a Deus, mas antes eu acho que eu me preocupava demais, demais, demais. E às vezes nem vivia direito, não vivia o presente, vivia ansiosa, vivia angustiada, horrível. Enfim, gente, faz parte do aprendizado, né? Faz parte, Babi, faz parte, Babi. Babi, quanto tempo a gente tem aí, só para eu poder regular meu tempo na hora que eu for falar, porque a gente tá, Você tem alguma coisa depois? Depois? Alguma live, alguma coisa depois? Oxe. Não? Então tem tranquilo. Eu tenho ainda 9 horas ainda outra live, não tem problema nenhum não. Beleza então, Babi. Quer continuar? Vamos então. Você quer comentar mais alguma coisa? Ou, não. Eu vou dar boas-vindas aqui pro pessoal. Isso, Babi. Eu prefiro isso porque... Isso, Babi. Wagner, seja bem-vindo. Cicilina, acho que é o nome dele, acho que é esse. Seja bem-vindo. E o Com de Farias falou, um delírio compartilhado é destruição. Acho que foi aquela parte que a gente estava falando da ilusão, né? Da vida ilusória. Xanda, boa noite. Aldenice, Marquinho, cadê? Glória, Estante da Adri, seja bem-vinda. Tiago Brito, nosso querido chegou aí. Cadê? Quem? O Brito? Tiago Brito, isso. Ah, pensei que é o Brito Amaro. Brito Amaro, ele parece o Gandalf do Senhor dos Anéis. Parece. Flavinha, é uma luta, ela morrendo de rir aqui, é uma luta, sim, uma luta diária, assim, muito intensa, muita energia que colocamos e que se torna destruidora, às vezes perde muita energia com preocupações desnecessárias, com algo desnecessário, material, né? E gasta muita energia de vez colocar aquela energia que você tem de bom em algo construtivo, né? Marlin, seja bem-vindo. Xanda, a Xanda é lá de Gravatá, Pernambuco, viu, Babi? Conterrânea aqui. Gente finíssima essa moça aí, finíssima. Ela é a irmã dela. Flavinha já falou aqui que ela era o contrário, ela não ligava para ninguém na escola, ninguém falava. Pra ninguém. Eu queria ser assim antes, né? Mas eu sou assim hoje, então tá tudo certo. Pode continuar. Então, as experiências da vida é assim mesmo. Vamos então para a última parte do texto, para os amigos que estão chegando agora. A Babi vai mostrar a capa do livro que nós estamos seguindo novo. Aí. Mestre de Amor. Nós estamos vendo esse aí, Mestre de Amor. Nós estamos no capítulo 35, nas lides provacionais, né? Então, como peixinhos no aquário, cada um de nós está nesse mesmo aquário. Então, você aí e eu aqui, independente da distância, cada um de nós vivendo o que precisa ser vivido dentro das experiências kármicas, né? Da lei de causa e efeito, daquilo que podemos produzir, de positivo sim, por que não? Né? A pandemia, quando a gente vê ela de forma negativista só, é muito triste, mas ela também deve ser vista como um fator onde a gente se reinventou, né? A gente teve que procurar alegria onde não tinha alegria, e a gente descobriu, por exemplo, situações como essa. Eu, particularmente, há 2 anos atrás, nunca imaginei estar interagindo com uma moça de 19 anos, da cidade de Recife, Pernambuco, que é a Babi, e eu aqui no estado de São Paulo, né, ligado e conectado, falando de espiritismo, né, independente do horário. Se eu quiser falar de madrugada, eu falo de madrugada, se eu quiser falar de manhã.
Então, isso, a vida da gente proporcionou um processo maravilhoso de participar do maior centro espírita do mundo, cara, que é um ambiente como esse aqui. Né? Então, eu vou continuar a leitura dessa última parte, mas antes, Babi, chegou o Giovanni aí. Seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo. Vamos lá continuar. É da lei que ninguém auferirá paz com tesouros vazios de serviço nobre. Nenhuma cabeça sustentará o louro da vitória sobre uma consciência poluída. Toda ascensão exige retorno ao ponto em que se fracassou. Ninguém chegará ao céu sem um resgate abençoado com a terra. A aflição imposta ao próximo é aflição a demorar-se na própria alma. Crime praticado é sombra no caminho, aguardando a luz da reabilitação. E responsabilidade consagrada pelo triunfo humano é débito ativo na contabilidade divina. Quem guarda compromisso com a retaguarda é escravo do passado, sem possibilidade de avançar. Podemos parar aí, porque depois falta um, né, Babi? Ótimo, pode parar, fica à vontade. Muito bem. Então, a próxima linha de raciocínio que a gente poderia pegar é que, assim, a gente não pode exigir que os outros tenham uma postura que, de repente, eles não estão prontos para ter. Cada um dá o que tem. A nossa experiência enquanto seres reencarnados é lidar com um pouquinho de luz e um pouquinho de trevas que existe em cada um de nós. Já falava Jung, uma espécie de aluno de Freud, que depois vai avançar suas linhas de pesquisa sobre isso. Né? Ou seja, é muito complicado você viver com alguém que só quer mascarar que tenha luz, que tenha um posicionamento que, na verdade, nele é a ponta do iceberg só. Mas conversar abertamente, colocar os seus flagelos, identificar as suas possibilidades negativas também faz parte do processo. Sabe por quê? Porque se a gente tem um dos grandes chavões, uma das grandes chaves do castelo, que a gente chamaria aí, que abre a questão do espiritismo para conhecimento dele, que é a reforma íntima. O que é a reforma íntima? A gente só pode reformar aquilo que está depreciado, que está estragado, que a gente conhece aonde tem que ser reformado. Ou seja, toda reforma íntima pressupõe conhecimento do objeto que não está adequado naquele momento existencial. E esse objeto passa por onde? Por um pensamento infeliz, por um comportamento indevido, por uma ação que nós não deveríamos fazer. Tô rindo porque acontece cada coisa aqui nesses cenários de live. Os cachorrinhos que também estão participando também. Que os bastidores são também super curiosos. Mas o que esse penúltimo item que a gente leu aqui, Babi, é assim, não mascarar o que em nós precisa ser colocado como expurgo, necessidade de reconhecimento e trabalho íntimo, Babi. E aí é uma coisa curiosa, um exemplo, né? Nem sempre o que é ruim para o outro deve ser visto como ruim para você. Vou te dar um exemplo. Fui fazer um curso de orador aí, numa casa famosa, num centro espírita aqui em Ribeirão Preto, para saber as questões de como fazer a exposição e tal. Já tinha anos ali trabalhando dentro desse aspecto. Ou seja, em um determinado momento ali, o cara vem e fala assim, olha, numa palestra você não pode falar alto, você não pode falar gíria e você não pode gesticular muito. Ou seja, os 3 atributos que ele falou lá na aula são 3 atributos que, para mim, é o mais importante. Eu tenho pavor de chegar numa palestra que o cara está falando baixo e eu não estou entendendo nada. Ele está sem energia, ele está sem se comunicar comigo.
Né? Outra coisa, gíria. Gíria é uma coisa que para mim é fundamental. Para eu chegar num jovem, eu não adianta eu criar uma língua buresca que ele não vai me entender patavina do que eu estou falando. Então ele precisa ouvir a minha gíria, eu preciso participar do mundo dele, eu preciso adaptar a minha linguagem com a dele para que ele se faça entendível do que eu estou falando. Né? E gesto, gesticular. Se prender a minha mão, acabou o palestrante. Derivado de italiano misturado com espanhol, me ferra. Eu sou um cara que anda para lá, anda para cá e gesticula para lá. Por quê? É assim que a minha mente trabalha. Com essa, ou seja, todos os instrumentos que ele falou que está errado, para mim é o que está mais certo, é o que eu mais uso de bom e o que me deixa mais feliz. Ou seja, para mim, Babi, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se adaptar e renegar um atributo em favor do que o outro acha que se deveria ser, é muito complicado viver assim, Babi. Cada um tem um pensamento diferente, experiências diferentes, e um ponto importante, essas experiências não é só nessa aqui, né? Em outras, então traz outras experiências, traz outras vivências de outras encarnações dessa. Então a gente já tem essas ferramentas, e o que a gente tem que fazer é a gente também usá-las a nosso favor, o favor de outras pessoas no nosso tempo, não é? É o que a gente pode fazer naquele momento ali. Às vezes a gente... eu quero ser uma pessoa maravilhosa. A partir de amanhã, eu quero ter todas as virtudes que tem no Evangelho, segundo o Espiritismo. Não tem como, né? A gente tem que andar um pouquinho devagar. Aquele homem de bem, aquela lição homem de bem, né? Exatamente. Mas estamos a caminho. Isso que você está ouvindo, amigo da live, não é para te desanimar. A Babi e eu estamos sorrindo de desespero, mas a gente vai chegar lá. Todo sorriso emitido aqui é a ânsia de querer chegar em um lugar que ainda não estamos. Mas o que é legal, como peregrinos, não como turistas, né? Porque o turista vai dormir para acordar lá no fim. Não, aqui a gente vai sentindo um tempo que ele está acontecendo, no tempo que ele está acontecendo. E a vida é assim, né, Babi? O cachorrinho concordou comigo aqui. Essa plateia é maravilhosa, né? Essa plateia que a gente tem sempre é muito legal. Entre buzinas e latidos. O nome da live minha e da Babi. Entre latidos e buzinas, Babi. Tem até uma buzininha bem no início da prece aí. Eu quase que... cadê? Tem comentários aqui. Quer participar mesmo, cachorro. E Conde Farias. Quem não compreende um olhar tão pouco entenderá uma longa explicação. Sim, olhar também é comunicação, não é só a fala, né? É braço, é mão, é olho, é olhar, é o abraço. Concordo, velho. Concordo e assina embaixo. Concordo e assina embaixo. Ele acho que ela estava comentando naquela parte da palestra que você viu esse curso, que fez o curso. Isso não é legal, como vamos evoluir? Sim, cada um tem uma ferramenta própria, né, de se comunicar. Claro que você também não vai fazer aquelas coisas que não se deve fazer mesmo, assim, no sentido de desrespeitar e sair. Entendeu? Mas, assim, os princípios básicos têm que ser feitos, mas a questão, sua personalidade, suas ferramentas têm que ser colocadas para fora, né? Você tem que ser autêntico com uma pessoa que falou embaixo. Clóvis, seja bem-vindo. Marli. Concordo plenamente, linguagem coloquial hoje é essencial para chegar, porque cada público é uma linguagem diferente, é uma mente diferente, e às vezes a gente até afasta jovens, afasta esse pessoal por conta... Exatamente. E não dá, né? Não dá. Não desmerecendo o público mais experiente, pelo amor de Deus. Não. Mas tem sempre espírita, por exemplo, que não tem um jovem. Por quê? Porque, de repente, a linguagem está errada, a postura está toda ferrada, ou seja, não está chegando a mensagem. Não está chegando a mensagem. Então, se não está chegando a mensagem, nós temos instrumentos para chegar a essa mensagem, né? Antes era vós, monsieur, depois virou você, depois virou VC, daqui a pouco é pss. Ou seja, a linguagem vai mudando, o posicionamento em relação a ela também, né? Não querendo violentar a língua portuguesa, que ela está aí sim para ser respeitada, mas a informação em determinado momento precisa de adaptação sim. Quer ver o maior exemplo que a gente tem?
Eu falo para você, Jesus não precisou falar vindo de um mundo celeste com um linguajar totalmente buresco. Não, o cara falava de historinha, velho. De historinha. As ditas parábolas. Ele não ficava inventando moda, não. Ele dava lição pegando mostarda, ele dava lição pegando a história da adulta, ele pegava a história do sal, ele pegava a história da luz, ele adaptava a linguagem. E o que é mais legal, o cara não deixou nada escrito. O único momento que Jesus escreve alguma coisa na parábola da mulher adulta é quando ele escreve na areia ou na terra. Ou seja, vai bater o vento, vai sumir. Se você teve os olhos de ver, você viu. Se você entendeu a lição, beleza. Se não entendeu, espera que o momento vai chegar, mas não tenha pressa. Então, tudo isso são significados profundos da nossa existência, Babi. Verdade, e concordo plenamente. E chegou aí também Moura, seja bem-vindo, querido. A Virgínia falou aí, aliás, cadê antes? Já tem um comentário de Neide. Estamos predestinados à perfeição, sim. Nesse mundo é aperfeiçoamento, né? Porque a gente fica naquela neura também de eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ter tudo, tem que mudar até amanhã. É você aperfeiçoar um pouquinho de cada dia até chegar lá. Mesmo se você não puder nessa encarnação, provavelmente não vai conseguir tudo, mas vai fazer do seu esforço, né? De seu alcance. Porque cada espírito tem uma força diferente, tem uma maturidade diferente. Então você faz do que der que você der para fazer. Você se esforça do jeito que você tem que se esforçar. Não é se comparando com ninguém. Fulano conseguiu mais rápido que eu, mas é o tempo dele. Você tem o seu tempo. Não é para você também se espelhar em uma pessoa que tem uma maturidade diferente da sua, não é? Você se respeitar o seu tempo, sua cabeça, e ir no seu tempo, porque a gente às vezes se ilude muito nessa questão de comparação, é muito difícil. Você coloca na sua cabeça ali, eu tenho que ser igual a fulano, tem que ser igual a cicrano não conseguiu e eu não. Olha quem chegou aí. Daniele Mendes conosco. Daniele, daqui a pouco estarei com ela aí às 9. A mulher aí, ela é incansável, não para de trabalhar. Essa é aquela que quer aproveitar tudo numa encarnação só, Babi. Tudo. Eu acredito nela, acredito. Virgínia falou nosso amigo Bom Chiquinho, Espiritismo conosco, sim, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, querido. Turma queridíssima aí. Marquei live com ele também. Muito legal. Célia Maria, seja bem-vindo. Dona Célia, conosco também. Todos os amigos aí. Estamos aí na última parte de uma lição riquíssima, aonde a gente falou de cada coisa. Meu Deus do céu, Babi. Uma lição só, né? Ela coloca. Ela abre um leque enorme. Para finalizar, para continuar, a Virgínia falou aqui. Temos que nos adaptar para haver uma comunicação melhor. E sem ruído. Isso. Quem falou isso aí? Virgínia, nossa querida amiga. Mandou bem demais essa frase aí. Porque o ruído vem do quê? Vem da nossa ignorância. Não é só o barulho, mas vem exatamente do nosso orgulho, do nosso ego. O ruído vem do quê? Vem de achar que a gente sabe tudo e que não precisa mudar uma determinada postura de adaptação de linguagem. Então, tudo isso aí é questão de ruído. Muito bem colocado nas nossas aulas de comunicação na universidade, é algo de muito útil e muito necessário, viu, Babi? Comunicação é algo muito importante quando, por exemplo, acontecer... Um exemplo bem prático. Fake news, internet, né? Quando algo não é muito aprofundado, não tem uma base, quando você não vai atrás da informação certa, isso vai propagar uma confusão imensa quando você acha que é verdade, mas não é a notícia, né? Passada. Sei. Então vamos para a última parte, meus amigos. Ou tem mais texto aí? Tem mais aí, Babi? Tem a última parte. Tem mais comentários? Tem não. O Sérgio entrou. Tem não. Só agradecendo. Então eu vou deixar você ler essa última parte, porque eu li praticamente tudo, Babi. Eu sei. Vamos lá. Se almejas a liberdade, em plena luta, sofre pacientemente. Arranca o espinho que cravaste no coração do próximo ao preço do próprio sacrifício. Fascinado pelas promessas do futuro, embora amargurado,
Não receis voltar atrás para sanar os males, suportando heroicamente as injunções do resgate em inesperados assaltos à paz, agressões à honra, dificuldades no êxito, angústia nas relações de amizade ou enfermidades pertinazes no corpo dorido. Não te detenhas transferindo oportunidades longamente esperadas. Outros companheiros, atados a dívidas mais graves, suspiram pelos ensejos que sorriem no teu caminho. Dominados por expectativas mais sérias, ofereceriam as moedas de toda a felicidade, para experimentarem a grande dor que se faz mensageira da reabilitação. Dessa forma, por mais sombrios sejam os teus dias, persevera confiante à espera do sol bendito da liberdade. Busca o Senhor através da oração e recolherás forças para prosseguir. Mantenha a serenidade no íntimo e roga as dádivas da paz no futuro, mas suplica, sobretudo, coragem e humildade no resgate, abraçado ao amor puro e simples, que te alçará de alma feliz ao serviço livre em favor de todos os companheiros a quem deves. Então ele fala nisso. Se almejas a liberdade em plena luta, sofre pacientemente. Então, quando a gente almeja algo, como a gente falou no início da live, o que importa não é o final do caminho, mas é o percurso. Então, se a gente quer a paz de consciência, quer a paz, né, no dia a dia, a vida com paz, com serenidade, não é a vida com ausência de dores, não é a vida com ausência de problemas. É como a gente vai contornar os problemas, como a gente vai lidar com elas. Porque as dores sempre vão vir, porque a gente está no planeta de prova e expiação. Então as dores sempre vão chegar até nós, os problemas, o que a gente precisa mudar, não é? Então a gente tem que abraçar essas dores, abraçar. Elas são amigas, são professoras nossas. Então, para que a gente alcance essa paciência, essa liberdade, né? Esse conhecimento, essa serenidade, a gente precisa praticar nesses momentos. Esse momento é a oportunidade de praticar, de aperfeiçoar, porque a gente não tem como aperfeiçoar algo sem praticar, a gente não tem só lendo. É importante conhecer algo, mas não tem como fazer algo sem prática também. Só pode ser a teoria, tem que ter a prática. Então, também tem outro ponto importante aqui, que ele fala que também vão existir pessoas com dívidas mais graves que as suas, mas cada um tem seus problemas, suas dores, cada um tem sua carga, né, reencarnatória. Então, independentemente se a outra pessoa como estiver, como você estiver, você coloca todas as suas ferramentas afora para tentar ajudar essa pessoa, mesmo se você não estiver muito bem, ou se a outra também não estiver muito bem. Você tira algo, você busca da espiritualidade, busca de Deus essa força para que o outro esteja bem também, né? Você fica bem e o outro fica bem. E independentemente da situação que você esteja, se você estiver com muita dor, você estiver passando por uma provação muito grave, você tem forças dentro de você. A gente acha que não tem, que a nossa fé está muito apagada, mas é dessa forma, é nessas oportunidades que a gente vai tirar forças, tirar a nossa luz que existe dentro de nós, para fazer com que o outro também caminhe com fé, além de nós. Porque não é só a gente que tem que andar bem, o outro do nosso lado também quer andar bem, o outro a gente tem que ver o outro bem também, não é só nós, não é? Ainda se preocupar conosco, sim, é importante que a gente se domine, se conheça, mas também a gente tem que ajudar o outro a se conhecer, ajudar o outro a caminhar, não é só a gente, né? A gente é responsável pela nossa encarnação, mas também a gente deve ajudar outras pessoas a caminhar. Não que a gente vai caminhar por elas, mas a gente vai ajudar, tentar orientar de alguma forma das ferramentas que a gente tem para orientá-las também, para andarem com os próprios pés. E vencerem também as dores, como você também venceu algumas e vai vencer as que vêm pela frente, não é? Então ele pede aqui para a gente, quando realmente não estiver naquele momento de dor, de sofrimento, de angústia, que a gente não tenha vergonha e nem diga que você não merece ajuda, que você não merece socorro, porque tem momentos que a gente precisa de socorro, de um abraço,
E tem momentos que você vai estar bem e você vai ter que socorrer outras pessoas também. Que essas pessoas também vão estar no mesmo problema que você, na mesma situação que você. Então você também tem que ir atrás delas. Tem que ir consolar elas também. Então, a palavra é essa, né? Que tem que entender, tá? Poxa, Babi, você mandou bem demais. Você me lembrou aqui a Tereza aí também do Nordeste, quando ela emenda uma quinta, ela vai 3h15 e o convidado fica assim, só na admiração de linhas maravilhosas concatenadas. Você mandou bem, eu quero te parabenizar antes de eu falar qualquer coisa. Ah, não foi você, não? Você tirou o seu da reta, então, entendi, beleza. Né? Então, meus parabéns. E eu digo aí que esse último momento, antes do meu jantar, porque a barriga tá roncando, e eu sou um cara que eu como, eu estou morrendo de fome, né? Eu quero deixar claro para você duas coisas que vai estar vendo na nossa live aqui, né? Nós temos dois grandes instrumentos aí para poder utilizar para avaliar essa última parte que nos falou Joana Diane, né? Primeiro, auto-perdão. A gente, para perdoar o outro, a gente também tem que se perdoar, cara. A gente precisa avaliar a nossa casa íntima, a gente tem que escapar dessa situação de vitimismo, que às vezes a gente se comporta como grande tragédia grega que a gente fez no mundo e a gente não consegue avançar. Então, auto-perdão significa o quê? É virar a página, é continuar caminhando, é vislumbrando um universo íntimo que, de repente, a gente tem luz dentro da gente. É exatamente isso que ela vai colocar nessa última parte. Mas como? Utilizando-nos do recurso da vontade. A vontade é a grande força motriz aí que vai fazer o quê? A gente mudar os nossos hábitos, editar a forma como a gente pensa, comportar exatamente nesse universo que nos espera de luz, de plenitude, de perfeição, mas alcançá-lo por merecimento. E não, sabe como? Por milagre. Porque o milagre não vai rolar, o milagre não existe. E é muito importante aqui, meus amigos queridos, antes de amarrar para fazer os meus finalmente, é muito importante diferenciar vontade de desejo. Muita gente faz a mesma análise, tendo esses dois adjetivos aí, que a pessoa trabalhando na boa vontade ou trabalhando como o seu desejo, e às vezes não tem nada disso. Por quê? Porque é uma coisa descolada da outra. Quando você fala de desejo, você está colocando de coisas que às vezes nem passa pela tua cabeça, mas perde o controle. Se você tem desejo por chocolate, se você tem desejo por café, se você tem desejo por salgadinho, se você tem desejo pelo torresmo, ou seja, o desejo é algo que você nem pensa muito e te atrai bastante. Agora, a vontade não tem nada disso. A vontade é algo em que você precisa racionalizar se vale a pena. Se vale a pena o chocolate, se vale a pena o café, se vale a pena o torresmo, ainda mais sabendo das suas consequências em relação ao excesso do consumismo, né? Em relação ao chocolate, ao café ou ao torresmo, principalmente quando você faz um exame de sangue e vê que você está todo alterado. Diabetes, triglicérides, aí vem aqueles nomes absurdos, diabólicos, que te derruba. Por quê? Porque a partir daí você tem uma necessidade de combater alguns desejos e não ir na direção mais do chocolate, não do excesso do café que está te produzindo úlcera, gastrite, está acabando com o teu sono, está ferrando com a tua insônia. Ou seja, aí é que está. A vontade é uma ação deliberada que fazemos, se vale a pena ou não. Se vai coincidir com o nosso desejo, pouco importa. Às vezes vai na contramão. Se eu, ao invés de comer um chocolate, mergulho numa bacia de salada de alface com quiabo, kiwi, o chocolate está gritando, mas ele traz uma falsa expectativa de uma alegria que não está nele. Mas naquela bacia de coisa verde que nem sempre é o que nos alegra num curto período, espaço de tempo, mas a médio e a longo prazo, porque traz saúde
traz sorriso depois, não agora. Agora vem a nossa birra de querer o chocolate que não pode, e o desejo mostra exatamente aonde você muitas vezes não deveria estar. O desejo muitas vezes é o que nos animaliza e a vontade é o que nos espiritualiza. Como assim? Ué, vou te dar um exemplo. Para você ver o impacto dessa ideia quando a gente aprende ela. Vem um fulano chamado Immanuel Kant e vai dizer o seguinte: você somente é livre quando você faz o que não quer. Eu vou repetir para você digerir, porque qualquer utilitarista diria o contrário do que você acabou de ouvir. Você somente é livre quando você faz o que não quer. Porque quem faz somente o que quer é regido pelos desejos, é regido pelas pulsões. É aquele que vive a vida tipo um Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se eu deixar a vida me levar, eu estou ferrado. Porque aonde eu tenho os meus impulsos, vai gerar o que a gente leu aqui com a dona Joana Diante. Vai meter a cara na parede, vai quebrar o nariz, e o problema não é da parede. O problema é da direção pela qual eu não soube desviar quando o discernimento ocorria em mim. Muito obrigado a todos. Obrigado, Babi, pelo convite excelente de uma live especialíssima. Obrigado aí a cada participante que fez dessa noite uma noite importante, especial, virginal e única, Babi. Eu que agradeço a todo mundo aí que chegou. Nossa querida Carlinha e Expedita que chegou aí, sejam bem-vindas. E as considerações finais aí já para a prece aí. Quem vai fazer a prece é ele, que ele disse que vai fazer a prece final, ele falou aí. Tá bom, obrigada, gente. Beijo. Para mim é gratidão eterna, né? Falar de doutrina, falar de filosofia, falar da ciência espírita é algo que muito me alegra. Quero agradecer profundamente a todos vocês, né, que estão acompanhando os nossos estudos, que estão nos ajudando. A sua presença é essencial, dependendo de onde você esteja, e que a gente continue firme no propósito de crescer em Cristo. Beleza? Vou fazer a prece de encerramento. Beleza, vamos lá. Muito obrigado, Babi. Agradeço você. Mestre Jesus, amigos espirituais, a nossa eterna gratidão pelo momento de reflexão, de possibilidades de crescimento espiritual e de convivência, principalmente, amigos ceareiros do bem, de pessoas tão agradáveis quanto essas, que independente das nossas distâncias físicas, parece que estamos sentados numa mesma oportunidade de banquete espiritual. Nossas almas se unem em Jesus, cumprindo a sua promessa, onde houvesse 2 ou mais pessoas em seu nome, quem nos serve o grande alimento de nossas almas. É tu, nosso mestre e nosso amigo. A Deus, nosso Pai, nossa infinita gratidão pela existência. E dizemos, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, e que assim seja. Assim seja. Obrigado pela companhia de vocês, querido aí, que fique com Deus. Daqui a pouco estarei de volta aqui de novo com o Dani, falando sobre as consequências do suicídio. Olá, gente, beijinho.